Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer um caso pra vocês que tem muitas teorias, então eu achei que era o momento perfeito pra voltar com o Teorias da Conspiração, que é um quadro que eu comecei aqui no canal muito tempo atrás, anos atrás, e eu fazia muitos vídeos de teorias pra vocês, até que chegou um ponto em que a minha lista, que já era pequena, acabou, então pra entrar nesse nicho aqui do teorias tem que ter muitas teorias no caso, e vocês sempre pediam pra eu voltar, então me contem aqui que casos que vocês querem que eu pesquise, que eu estude e traga pra vocês, tem que ser casos com muitas teorias, que aí eu posso voltar e trazer mais pra vocês nos sábados, né, de vídeos extras. Então já deixa o like pra mim se você tava com saudade do Teorias depois de tanto tempo. Não esquece de se inscrever aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana, playlist completa do Quinta e do Teorias vai estar aqui na descrição pra vocês. Mais 300 casos pra vocês maratonarem. Aproveita e me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela, me acompanhem por lá. E vocês também podem ouvir os episódios aqui do canal em formato podcast, então vai estar aqui na descrição pra vocês ouvirem quando quiserem. E agora bora começar o caso de hoje. Dorothy Harriet Camille Arnold nasceu no dia 1º de julho de 1886 na cidade de Nova York. Ela era filha de Frances Rose e Mary Parks Arnold. O Francis se formou na Universidade de Harvard e se tornou sócio sênior da F.R. Arnold & Company, uma empresa de importação que importava principalmente perfumes e colônias. Ele já era bastante rico antes e só ganhou mais dinheiro a partir do momento que se tornou sócio. O tio da Dorothy era juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, o que fazia com que sua família tivesse certa notoriedade. Os Arnolds também eram descendentes de William Brewster, um passageiro do Mayflower, navio que em 1620 transportou os peregrinos do porto de Southampton, na Inglaterra, para o Novo Mundo, ou seja, para os Estados Unidos. A família era muito rica e tinha muito orgulho do seu passado. Além disso, a família Arnold foi listada no New York City Social Register, uma publicação semestral que listava os membros da alta sociedade americana, publicado pela primeira vez na década de 1880. A família teve uma existência privilegiada na cidade de Nova York, pois eram realmente muito ricos, tanto que a Dorothy era considerada uma herdeira socialite. Ela era a segunda filha de Frances e Mary, então antes dela, em 1883, nasceu seu irmão mais velho, John. Depois dela vieram outros dois irmãos, o Daniel, nascido em 1888, e a Marjorie, em 1891. A Dorothy frequentou a Waiting School for Girls e foi para a faculdade no Bryn Mawr College, na Pensilvânia, posteriormente se formando em literatura e línguas no ano de 1905. Seu maior sonho era se tornar escritora, então depois de se formar, ela volta para a casa dos seus pais, no Upper East Side, mesmo que eles não apoiassem o seu sonho de escrever. Enquanto estava na faculdade, a Dorothy conheceu o George C. Griscom Jr., um engenheiro 17 anos mais velho do que ela. Ele ainda morava com os pais e como ele vinha de uma família rica, não tão rica quanto a da Dorothy, mas ainda assim uma família com dinheiro, ele costumava ter muito tempo livre, então ele sempre acompanhava os pais, por exemplo, em diversas viagens que eles faziam. E o relacionamento dos dois não era aprovado pelos pais da Dorothy, primeiro porque eles achavam que ele era muito velho para ela, a diferença de idade dos dois era muito grande, e segundo porque ele ainda morava com os pais em Pittsburgh, porque ele não trabalhava, então eles não aprovavam, mas a Dorothy continuou se relacionando com ele sem que os pais soubessem, mesmo depois de voltar para Nova York. Na primavera de 1910, a Dorothy enviou seu primeiro conto para uma revista ilustrada da época que era bem famosa, chamada McClure's Magazine, mas o conto dela foi rejeitado, e aí ela ficou extremamente triste. E ao compartilhar com a família o que tinha acontecido, ela foi ridicularizada por eles, então ela já estava se sentindo mal, se sentiu mais mal ainda, e decidiu abrir uma caixa postal, assim ela conseguiria conversar com os editores sem que os pais vissem ou soubessem, e dessa forma, se os trabalhos dela fossem rejeitados novamente, eles não ficariam sabendo. Nessa mesma época, ela pediu para o pai dela se ela poderia mudar para um apartamento em Greenwich Village. Ela queria morar sozinha, queria ter um lugar só para ela. Ela falou que precisava disso para melhorar as habilidades dela como escritora, né, para poder seguir com o sonho dela. Mas o pai dela rejeitou, lembrando que eles eram muito ricos, então para ele pagar um apartamento não seria nada assim demais, para ele seria super ok. Mas ele rejeitou dizendo que um bom escritor consegue escrever de qualquer lugar. Naquele mesmo ano, a Dorothy manda mais um conto dela para a mesma revista e foi rejeitada pela segunda vez. Essa segunda rejeição mexeu muito com ela e mesmo sabendo que ela poderia
ser ridicularizada novamente pela família. Ela contou pra eles o que tinha acontecido e mais uma vez eles tiraram muito sarro dela por não ter conseguido, né, que a história fosse aprovada. No dia 12 de dezembro de 1910, a Dorothy se arrumou para sair de casa. Então ela vestiu uma saia de corte reto, um chapéu de veludo preto, que era adornado com 2 rosas e tinha um forro azul claro. Ela colocou também uma peça de renda branca de gola alta, uma peça com babados no estilo vitoriano usada no pescoço. Por cima ela vestiu um casaco de sarja azul que havia sido feito sob medida para ela e até os seus quadris. Ela usou também um acessório chamado Fox Fur Muff, que é basicamente um acessório que você usa para aquecer as mãos, que também era um ótimo lugar para guardar os $25 que tinham sobrado da sua mesada de $100, bem como o dinheiro que restava dos $36 que ela tinha sacado no banco para um almoço com suas amigas no dia anterior. Ela complementou seu visual com brincos, um anel de ouro Lover's Knot, um pente de imitação de tartaruga e um prendedor de cabelo esculpido. E toda a roupa da Dorothy é tão bem descrita e lembrada porque na época existia muita diferença na vestimenta de pessoas que tinham dinheiro e pessoas que eram mais simples. Então essa descrição da sua roupa, bem como um esboço dela, sairia nos jornais posteriormente. Esse dia estava muito frio em Nova York. Então a Dorothy informa a mãe dela que ela vai sair para comprar um vestido para usar na festa de debutante da irmã mais nova dela, da Marjorie, que aconteceria no dia 17. E aí a mãe dela se oferece para ir junto com ela, mas ela nega, fala que não precisa. E a Dorothy raramente saía sozinha, ela sempre estava acompanhada, então a mãe dela estranhou um pouco, mas ela não estava muito bem, ela estava um pouco doente, então ela pensou que ela apenas negou porque estava pensando na saúde da mãe. Então ela se despediu e saiu da casa dos pais em Manhattan por volta das 11 horas da manhã. A jovem de 25 anos começou a caminhar cerca de 52 quarteirões pela Quinta Avenida e aí ela parou em uma loja chamada Park and Tilford e pegou uma caixa de bombons. A vendedora reconheceu ela, então ela nem cobrou a caixa de bombons, apenas colocou na conta da família. Depois disso, ela foi caminhando até a Brentanos Bookstore, uma livraria, onde ela comprou um livro de Emily Calvin Blake chamado Engage Girl Sketches, que continha uma série de histórias de amor. Ela saiu da livraria por volta das 2 da tarde e encontrou uma de suas amigas, uma garota chamada Gladys King. A Gladys disse que a amiga parecia estar super bem, despreocupada, de bom humor, então elas conversaram um pouco. E aí a Dorothy falou que ela ia fazer um passeio no Central Park, então elas se despediram e cada uma seguiu o seu caminho, e essa foi a última vez que uma pessoa conhecida da Dorothy viu ela. Naquela noite, a família Arnold tinha programado um jantar, e a Dorothy era bem pontual, e eles começaram a se preocupar quando já estava na hora do jantar e ela ainda não tinha voltado para casa. Então eles decidiram ir atrás dos amigos mais próximos dela, ligaram para eles para perguntar se eles tinham visto ela naquele dia, se sabiam onde ela estava, mas nenhum dos amigos que eles ligaram sabia, não tinha visto ela naquele dia, e aí os pais dela pediram para que eles não comentassem com ninguém que estavam procurando pela Dorothy. Os Arnold, principalmente o pai da Dorothy, ele não queria atrair a mídia para a família deles, para essa história, porque eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido. Então ele achou melhor pedir que as pessoas ficassem em sigilo, que ninguém falasse nada sobre isso ainda. E ele decidiu que a melhor coisa para aquele momento era apenas esperar para que ela voltasse para casa. Pouco depois da meia-noite, então já era o dia 13 de dezembro, uma das amigas da Dorothy liga para casa da família para perguntar se ela tinha voltado, se estava tudo bem. E aí a Mary, a mãe da Dorothy, respondeu que sim, que ela tinha voltado, mas que ela não podia falar com a amiga naquele momento, mas que estava tudo bem. Só que era mentira, a Dorothy não tinha voltado ainda e até hoje não se sabe por que a Mary mentiu. Provavelmente porque eles ainda estavam, né, pensando que não queriam atrair nenhum tipo de publicidade, não queriam tomar nenhuma atitude precipitada, então ela falou que ela tinha voltado, mas era mentira. E pela manhã, a Dorothy ainda não tinha voltado para casa, então eles começam a se preocupar agora, achando que realmente tinha alguma coisa errada. Mas eles decidem não chamar a polícia de imediato, então o filho mais velho da família entra em contato com um amigo dele, que era advogado, para perguntar o que eles podiam fazer. Esse amigo era o John S. Keith, que era sócio júnior do escritório da advocacia Garvin K. Armstrong, e ele decidiu que tentaria ajudar a família Arnold de alguma forma. Sendo apenas 1 ou 2 anos mais velho que a Dorothy, o John ocasionalmente acompanhava a bailes da sociedade ou a palestras no Metropolitan Museum of Art, então ele a conhecia e era de confiança da família. Ele foi até a casa dos Arnold e decidiu ir até o quarto da Dorothy para inspecionar e ver se havia algo fora do lugar. Tudo no quarto estava em perfeita ordem. Todas as suas roupas estavam no guarda-roupas, exceto pelas quais ela estava usando quando desapareceu. Ele abriu uma gaveta da escrivaninha e ele encontrou uma pilha de cartas, algumas com carimbos estrangeiros, e lá também haviam 2 pastas de navios a vapor transatlânticos. Ao olhar na lareira, ele viu que tinha uma pilha de papéis que tinham sido queimados. Ele tentou identificar algum tipo de escrita neles, mas não dava. E aí o irmão da Dorothy disse que ele acreditava que aqueles poderiam ser os manuscritos que ela escreveu e que foram rejeitados.
E a família logo pensou na possibilidade do George estar envolvido, já que eles sabiam que a Dorothy tinha ficado com ele por um tempo, e aí ela tinha mentido pra eles um tempo antes de desaparecer, que iria passar uma semana na casa de uma amiga da faculdade em Cambridge, mas na verdade ela estava indo pra ver o George em Boston. Ela chegou no Lenox Hotel no dia 16 de setembro, e os dois não pareciam estar tentando esconder o relacionamento deles. Na verdade, ela se registrou com o próprio nome e com o endereço dos pais em Nova York. E os dois estavam lá no hotel, nas redondezas, foram vistos por várias pessoas. E aí, no dia 22 de setembro, 2 dias antes dela ir embora, ela foi até uma loja de penhores, na Boylston Street, onde ela conseguiu $60 por joias pessoais que valiam cerca de $500. E ela novamente usou seu nome e endereço verdadeiros. Ela voltou para casa no dia 24 de setembro. E aí, quando ela voltou para casa, os pais acabaram descobrindo a mentira e eles proibiram a Dorothy de ver o George novamente. E aí, quando ela desapareceu, eles pensaram primeiramente no George, que ele poderia estar envolvido. Porém, ele estava na Itália, no dia que ela desapareceu, e na verdade ele já estava lá há uns dias, que ele tinha ido acompanhar os pais dele nessa viagem. 4 dias depois da Dorothy desaparecer, os pais dela enviam um telégrafo pro George perguntando se ele sabia do paradeiro dela, e ele insistiu que ele não tinha ideia de onde ela estava. Mas a família não acreditou na resposta dele, então a Mary e o filho mais velho, John, decidiram ir para a Itália para conversar com o George pessoalmente. Então eles fazem essa viagem em janeiro, lembrando que ela desapareceu em dezembro, e aí eles vão para Florença, que era onde o George estava, vão pro hotel que ele estava para conversar com ele. E aí, eles começam a perguntar se ele sabia do paradeiro dela, se ela estava com ele, e ele dizendo novamente que não, e que inclusive ele estava muito preocupado, já que ela desapareceu há tantos dias e ainda ninguém sabia onde ela estava. O John, que é o irmão mais velho dela, em um momento de irritação, dá um soco no queixo do George. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o advogado, amigo do John, que tinha sido contratado pela família, continuava procurando por ela, então ele foi procurar em hospitais, em necrotérios, ele procurou até em portos de navios, mas não conseguiu encontrar absolutamente nada, então ele decidiu que a família precisava de mais ajuda para fazer essa busca, essa investigação. Então eles entram em contato com o George S. Dougherty, que era chefe da Pinkerton Detective Agency, uma agência de detetives, que iniciou a condução de uma investigação privada no caso. A agência realizou buscas durante um total de 6 semanas, e depois desse período, quando viram que não haviam conseguido localizar a Dorothy, eles resolveram sugerir que era o momento do Francis entrar em contato com a polícia. Ele aceitou, então a agência entrou em contato, finalmente para relatar o desaparecimento da Dorothy, e eles falaram com o subcomissário da polícia William J. Flynn, que mais tarde se tornaria o chefe do Serviço Secreto dos Estados Unidos. E apesar de iniciar uma investigação, a polícia não conseguiu encontrar novas pistas. Então, o subcomissário aconselhou que a família fizesse uma coletiva de imprensa, pois esse caso precisava de publicidade, que ajudaria muito a encontrar ela, mas era justamente o que o pai dela estava tentando evitar. Mas como ele não tinha muita opção, Francis agendou a coletiva de imprensa em seu escritório para o dia 25 de janeiro. Os repórteres se uniram no local e foi oferecida uma recompensa de $1.000 pelo retorno da Dorothy. A história foi divulgada em todos os jornais do país, onde uma descrição detalhada da roupa que ela estava usando foi publicada junto com um esboço dela. Durante a coletiva, parecia que o Francis queria que aquele momento se encerrasse o mais rápido possível, mas os repórteres começaram a fazer muitas perguntas para ele. A Dorothy seguia o padrão de socialite da época, apesar de ainda não ser casada aos 25 anos, já que o normal era uma mulher estar casada com cerca de 21. Quando perguntado sobre o assunto, Francis negou que ele se opunha a rapazes visitarem a Dorothy em casa. Ele disse que ficaria feliz em vê-la com jovens de sua idade, especialmente jovens inteligentes e com posição, ou seja, alguém cuja profissão ou negócio o manteria ocupado. O Francis disse que não gostava de rapazes que não tinham nada para fazer, possivelmente se referindo indiretamente ao George. Houveram algumas inconsistências nas falas do Francis durante a coletiva de imprensa, mas até hoje não se sabe o motivo real para isso. Ele afirmou que depois do desaparecimento da filha, a saúde da Mary ficou ruim e ela precisou se recolher em uma casa de repouso. Entretanto, pouco antes, a Mary estava indo até a Itália para confrontar o George. Então, a partir desse momento que eles fizeram a coletiva de imprensa, o caso saiu em muitos jornais, e aí, como era uma família muito conhecida, uma família muito poderosa, rapidamente estava todo mundo falando nisso, e aí começaram a surgir algumas dicas. E aí começaram a surgir uns relatos de que a Dorothy tinha aparecido em um hospital em Boston, que ela tinha sofrido uma queda, e chegou no hospital com amnésia. Outras pessoas disseram que um corpo que havia sido encontrado em East River era o corpo da Dorothy. Outros relatos também disseram que ela, na verdade, estava vendendo graxa de sapato em Chicago. Outra dica disse que a Dorothy estava em Richmond e que ela estava se comunicando secretamente com uma amiga da Atlantic City.
Outras pessoas falaram que na verdade ela tinha se mudado para Los Angeles e estava morando lá, e outros disseram que ela era uma mulher rica que tinha sido encontrada em um sanatório na Filadélfia. Então assim, muitas pistas totalmente diferentes uma das outras, mas a polícia e os Arnold decidiram seguir todas elas para ver se alguma era verdadeira, mas todas eram falsas. A família Arnold também recebeu 2 pedidos de resgate, onde pediam $5.000 para devolver a Dorothy. E nessas cartas também tinham ameaças dizendo que a próxima filha a ser sequestrada seria a Marjorie. Mas foi descoberto que ambos os bilhetes eram falsos, e aí a busca continuou, mas a Dorothy não tinha sido encontrada ainda. A família da Dorothy gastou milhares de dólares na busca por ela e não tinha uma pista concreta de onde ela poderia estar. E aí, no Dia dos Namorados daquele ano, a família Arnold deixou claro que eles acreditavam que a Dorothy estava morta. Nesse mesmo dia, o promotor distrital Charles S. Whitman ofereceu ajuda à família e o Francis simplesmente recusou essa ajuda. O Charles acreditou que o Francis tivesse entendido errado e explicou novamente que eles estavam dispostos a colocar todos os detetives no caso, e o Francis implorou para que ele não fizesse isso e disse que eles não estavam mais procurando pela Dorothy. A família já acreditava que ela estava morta e perderam as esperanças de encontrá-la com vida. Eles gastaram cerca de $100.000 na época, o que daria quase $3 milhões atualmente para tentar encontrar a filha. Em 21 de fevereiro, a polícia divulgou que havia conversado com George Larson, um joalheiro de São Francisco, que disse que a Dorothy esteve em sua loja no dia 7 de janeiro. Ele disse que uma garota que ele reconheceu como Dorothy pediu para que ele gravasse em um anel de noivado a seguinte inscrição: para AJADERB, 10 de dezembro de 1910. Mesmo o joalheiro tendo reconhecido a jovem como sendo a Dorothy, as iniciais do anel não batiam com as iniciais dela ou do George, por exemplo. 75 dias depois do desaparecimento, o vice-comissário da polícia William Flynn disse que não existiam evidências de que um crime havia acontecido, então ela era considerada simplesmente uma pessoa desaparecida. Pela falta de provas e pistas palpáveis nesse caso, abriu-se uma grande lacuna e possibilidades diversas levantadas sobre o que poderia ter acontecido com a Dorothy. Diversas teorias foram sugeridas para explicar seu possível destino, então agora a gente vai entrar em todas as teorias criadas para esse caso. A primeira teoria é a teoria da fuga, né, onde as pessoas acreditam que a Dorothy simplesmente estava de saco cheio de viver daquela forma, onde os pais não deixavam ela namorar quem ela queria, né, no caso George, que os pais não apoiavam o sonho dela de ser escritora, eles ridicularizavam ela, e aí ela estava de saco cheio dessa vida e decidiu simplesmente fugir e começar uma vida do zero com o dinheiro que ela tinha guardado. E a maior prova para essa teoria é justamente o fato de que não existem evidências que indiquem que houve um crime, que houve morte, da mesma forma que não existem evidências de que ela esteja viva, mas nenhum corpo nunca foi encontrado, e como ela era muito conhecida, e quando eles fizeram a coletiva da imprensa, o caso ficou enorme, né, virou uma investigação nacional, facilmente no necrotério ela seria reconhecida, né, caso aparecesse um corpo sem identificação. Mas, como eu falei, o corpo dela nunca foi encontrado e todas as pessoas que apareceram dizendo que tinham visto ela em tal lugar, e muitas dessas pessoas queriam, na verdade, a recompensa, né, que foi anunciada pela família Arnold, simplesmente se provaram falsas, né, nenhuma delas era verdadeira. A polícia investigou e não conseguiram encontrar a Dorothy. Em fevereiro de 1911, a família Arnold recebe um cartão postal escrito I am safe, que em tradução seria eu estou segura, estou bem, e com a assinatura da Dorothy embaixo. O Francis, pai da Dorothy, insistiu que provavelmente o cartão era falso, que alguém tinha simplesmente imitado a assinatura dela, porque a essa altura, né, em fevereiro, ele já não acreditava mais que ela estava viva. E essa teoria foi reforçada por um comerciante que disse que uma misteriosa jovem de aparente refinamento apareceu, querendo trocar algumas joias por roupas de homem. Então, basicamente, ele contou que ela queria se disfarçar de homem, talvez para não ser encontrada. A segunda teoria é sobre um possível aborto. A Dorothy, ela namorava, né, o George às escondidas. Como eu falei pra vocês, ela desapareceu em dezembro, e em setembro ela tinha ido encontrar com ele, né, passou uns dias com ele em um hotel. Então, algumas pessoas acreditam que ela engravidou dele nessa época, e como eles não eram casados, não era uma coisa que seria bem vista. Fora que os pais dela nem apoiavam o namoro dos dois, então ela estar grávida fora de um casamento não seria uma opção. E aí ela teria procurado algum lugar para ela fazer um aborto, que era ilegal na época, e que durante o procedimento ela acabou morrendo e o corpo foi descartado. E a origem dessa teoria acontece por conta de uma prisão que ocorreu em 1914 de 3 profissionais da área da saúde: o Dr. C.C. Meredith, a enfermeira Lucy Orr e o Dr. Lutz de Pittsburgh. O Dr. Meredith administrava uma clínica que realizava abortos ilegais, conhecida como The House of Mystery, ou a Casa do Mistério.
e os outros 2 profissionais trabalhavam com ele. O Dr. Lutz afirmou que o Dr. Meredith havia lhe contado que realizou um aborto em Dorothy Arnold e que ela não sobreviveu ao procedimento. Ele teria confessado a ele que cremou o corpo da Dorothy no incinerador do hospital. Porém, mesmo com essas alegações, algumas evidências refutam essa possibilidade. No dia 23 de novembro de 1910, a Dorothy foi para Washington, D.C. para passar o Dia de Ação de Graças com a sua amiga Theodosia Bates. No dia seguinte, a Dorothy reclamou para a amiga que não estava bem. E ela ficou preocupada, mas a Dorothy disse que estava apenas menstruada. Se a Dorothy realmente estivesse menstruada nessa data, seria muito improvável que ela estivesse grávida no dia 12 de dezembro. A Theodosia se lembra de algumas coisas estranhas que aconteceram nessa viagem, mas não eram relacionadas a essa teoria de gravidez. Ela conta que a Dorothy chegou na casa dela na noite anterior ao Dia de Ação de Graças e que na manhã do feriado, um volumoso envelope chegou ao local para Dorothy. Ela disse que se lembra de ter achado isso estranho porque o envelope chegou pelo correio regular, que teoricamente não trabalhava em feriados. A Dorothy poderia ter solicitado ao General Post Office em Nova York que a correspondência fosse encaminhada a ela no fim de semana, mas é algo improvável, né, que isso tivesse sido feito com tamanha rapidez, mesmo que ela tivesse pagado por uma entrega especial. Ela também nunca comentou com a amiga sobre conhecer alguém em Washington que pudesse ter entregue a ela esse pacote. A amiga dela ficou bastante curiosa em relação ao que tinha dentro do pacote, mas a Dorothy pareceu não se importar muito, não abriu o envelope nem comentou sobre o que poderia haver dentro dele. No dia seguinte, uma sexta-feira, ela surpreendeu a amiga mais uma vez quando desceu do quarto arrumada, pronta para ir embora. A Theodosia acredita que ela ficaria até segunda, mas a Dorothy disse que seus planos sempre foram ir embora na sexta. Ela voltou para casa, surpreendendo também os seus pais, que acreditavam que ela só voltaria na segunda. Ela passou o resto do fim de semana do Dia da Ação de Graças em casa, onde ficou lendo e costurando. Na segunda-feira, ela foi até a agência dos Correios, onde recebeu diversas cartas com carimbos estrangeiros que vieram da Itália, onde George havia acabado de chegar. Então, assim, essa teoria é um boato, né, um rumor de que ela poderia estar grávida, mas toda essa questão dela ter ido pra casa da amiga dela, de ter recebido essas cartas, é tudo comprovado. Então, não se sabe se foi isso mesmo. A terceira teoria é a teoria do sequestro seguido de morte, que é a teoria que a família mais acreditava, principalmente o Francis. Inclusive, ele se apegou muito a essa teoria, então ele acreditava que ela tinha ido pro Central Park, como ela falou pra amiga dela, e que lá ela teria sido atacada, morta, e que o corpo dela foi jogado em um reservatório de água, por isso que nunca foi encontrado. E ele dizia que ele acreditava 100% nessa teoria de que isso tinha acontecido com ela, por conta de 2 pistas que eles receberam, mas ele nunca contou quais eram essas pistas. O Francis, inclusive, queria que a polícia drenasse o reservatório de água no qual ele acreditava que o corpo da Dorothy tinha sido jogado, e também o lago do Central Park, ele queria que drenassem os 2 para procurar pelo corpo dela, mas a polícia negou, porque na época que isso aconteceu, quando ela desapareceu, os lagos estavam congelados. E o que se acredita é que o Francis acreditava tanto nessa teoria por conta da confissão de um criminoso. Esse criminoso era o Edward Glenarys, que estava cumprindo pena por extorsão na prisão estadual de Rhode Island em abril de 1916. O Edward decidiu se converter ao cristianismo e disse que queria confessar os seus pecados. Nessa confissão, ele alegou que um de seus conhecidos lhe pediu para transportar uma mulher inconsciente de New Rochelle, Nova York, para uma casa em West Point. O Edward foi recebido por 2 homens nessa casa, um deles se chamava Doc, e o outro era um homem bem vestido, que ele não sabia o nome, mas que muitos acreditavam que era, na verdade, o George, namorado da Dorothy. O conhecido que lhe pediu para fazer esse transporte foi com ele, e era um homem apelidado de Little Louie, e no caminho ele disse que a mulher que eles estavam transportando era Dorothy Arnold. No dia seguinte, Little Louie teria ligado para Edward para contar que a Dorothy havia morrido. Ele contou que um homem rico havia lhe pagado $250 para enterrá-la no porão de uma casa. Depois dessa confissão, os investigadores foram até a prisão para conversar com ele, né, para ouvir essa história dele, mas aí ele negou tudo. Mesmo assim, eles decidiram ir até essa suposta casa onde o corpo dela teria sido escondido, né, enterrado, embaixo de uma camada de cimento no porão. E a polícia percebeu que uma parte do cimento no chão tinha sido modificada, só que essa parte era muito pequena para caber um corpo. Os novos proprietários disseram para os investigadores que, na verdade, aquilo era apenas um acesso para o encanamento de gás. E após uma breve escavação, tudo que a polícia encontrou foram 2 canos de gás e nada da Dorothy. O Francis achou a confissão um total absurdo, mesmo ele não acreditando que a filha estava viva. A quarta teoria é a de que a Dorothy teria tirado a própria vida, que é uma teoria que sempre acaba aparecendo em casos não solucionados, onde a pessoa misteriosamente desaparece, o corpo nunca é encontrado. Então é sempre uma teoria que acaba surgindo, mas o que acontece é que muitas pessoas que viram a Dorothy antes dela desaparecer disseram que ela estava super feliz, que ela era muito feliz e estava super bem, não tinha nenhum indício de que teria acontecido alguma coisa na vida dela
pra fazer com que ela quisesse tirar a própria vida, como, por exemplo, os contos que ela escreveu que não foram aprovados. Então as pessoas acreditavam que, além disso, não teria nada assim tão profundo a ponto de fazer com que ela realmente tirasse a própria vida. Porém, também tem a questão de que talvez ela simplesmente não demonstrava isso, né? Segundo o Dr. Michael Miller, que é professor assistente de psiquiatria na Harvard Medical School, muitas pessoas cometem suicídio sem deixar transparecer que estão sequer pensando nisso. E no caso da Dorothy, pode ter existido uma pista sutil que acabou passando despercebida. Quando a Mary e o filho mais velho John foram até a Itália para confrontar o George, ele entregou para eles diversas cartas que a Dorothy havia mandado para ele antes de desaparecer. A última carta era a carta mais otimista, mas tinha um trecho nela que não era tão otimista assim. No trecho ela dizia: "Bem, isso voltou, a revista McClure's me recusou, o fracasso me encara. Tudo que posso ver é uma longa estrada sem curvas. A minha mãe sempre vai pensar que um acidente aconteceu." Então, em favor dessa teoria, o jornal New York World trouxe à tona a história de Andrew Griswold, um primo do George. A Dorothy também o conheceu em Bryn Mawr, possivelmente antes dela conhecer o George. Pouco depois de se conhecerem, o Andrew saltou do convés de um transatlântico depois que sua família não havia permitido que ele se casasse com uma governanta inglesa, e esse foi o motivo dele ter tirado a própria vida. Então, assim, seguindo essa teoria e o fato disso ter acontecido um tempo antes da Dorothy desaparecer, pra quem acredita que ela tirou a própria vida, acham que isso marcou muito ela e que de alguma forma aquilo acabou inspirando que ela fizesse o mesmo. E uma das possíveis provas para essa teoria é que quando foram procurar no quarto dela, o advogado amigo da família encontrou pastas de navios. Porém, nenhum passageiro tinha sido dado como desaparecido nos dias que se seguiram ao desaparecimento dela. Mas outra possibilidade para essa teoria seria de que a Dorothy teria saltado de um side-wheeler, e uma dessas embarcações saía de Nova York todos os dias às 5 horas da tarde. Os suicídios eram favorecidos por esses barcos noturnos, já que não existia lista de passageiro neles. Os passageiros subiam, escolhiam a cabine que ficariam e pagavam quando desciam. Se esse fosse o caso, teria sido simples para Dorothy pular em Long Island Sound durante a noite e aí ninguém ficaria sabendo. A quinta teoria é a teoria do roubo. Naquele dia, a Dorothy saiu com $30. Lembrando que tem muito tempo já desse caso, então $30 seria cerca de $800 hoje. Então não era pouco dinheiro. E aí, como ela estava sozinha, caminhando nela, pelas roupas dela, você conseguia perceber que ela era uma pessoa rica, uma mulher sozinha, num dia que estava muito frio. Acredita-se que talvez alguém tenha tentado roubá-la e que talvez ela não quis dar o dinheiro, que aconteceu alguma coisa e o roubo foi seguido de morte. Como o Central Park é muito grande, ela poderia ter sido levada para alguma parte do parque que tinham poucas pessoas ou praticamente ninguém, e assim ninguém iria ver que ela estava lá. E essa é uma teoria que o pai dela acredita também que é possível que tenha acontecido. Existem diversas outras possibilidades dentro dessa teoria, então algumas pessoas acreditam que ela pode ter escorregado e caído na calçada gelada, sofrendo uma concussão que provocou amnésia. No entanto, ninguém relatou que a viu cair naquele dia e nenhum hospital recebeu uma garota com uma concussão ou com perda de memória. Outras pessoas apontam que drogar e sequestrar garotas atraentes era bastante comum em 1910, mas isso dificilmente poderia acontecer no meio da tarde em uma das ruas mais movimentadas do mundo. Além disso, a Dorothy era uma garota saudável, então ela poderia ter lutado contra um possível sequestrador. Em 1921, o caso recebeu atenção novamente quando o então chefe do Departamento de Pessoas Desaparecidas da cidade de Nova York, Capitão J.H. Ayers, disse em um discurso perante o corpo discente da High School of Commerce que tanto a família quanto a polícia sabiam a verdade sobre o que aconteceu a Dorothy, mas logo no dia seguinte ele negou suas palavras dizendo que não passava de um mal-entendido. O pai da Dorothy, Francis, faleceu em julho de 1922 e a sua mãe Mary se foi em 29 de dezembro de 1928 aos 72 anos. Em seu testamento, Francis disse que não havia deixado nenhum de seus bens para a filha Dorothy, justificando que acreditava que ela tinha falecido. Em 11 de dezembro de 1935, 25 anos depois do desaparecimento, a polícia disse aos repórteres que até aquela data ainda chegavam dicas sobre o que teria acontecido com a Dorothy. Cerca de 6 meses antes, um informante da polícia alegou tê-la visto na Quinta Avenida. Apesar do fato de que seria difícil reconhecê-la depois de 25 anos, os detetives foram enviados para a esquina em questão para procurar por ela, e lá eles ficaram por horas, olhando em vão para o rosto das pessoas que passavam por ali. Ao longo dos anos que se seguiram, muitas doppelgangers e mulheres com o mesmo nome da Dorothy foram encontradas e frequentemente levadas às delegacias. No entanto, nenhuma delas foi considerada a verdadeira Dorothy Arnold. O desaparecimento da Dorothy e a falta de qualquer evidência que leve a uma resolução do caso deixam diversas pessoas se perguntando o que pode ter acontecido com ela. E até hoje, esse é um caso que permanece sem solução. É um caso extremamente famoso lá.
E é muito doido porque ela era uma socialite, então a família dela era muito conhecida. E não tem evidência nenhuma nesse caso. Ela simplesmente saiu sozinha, encontrou uma amiga, falou que ia caminhar no parque e desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ela, o corpo dela nunca foi encontrado, nenhum pertence dela foi encontrado. É tudo achismo, teorias, é tudo um grande mistério e ninguém sabe o que realmente aconteceu até hoje. Então eu quero muito saber o que vocês acham, se vocês acreditam em uma das teorias que eu contei ou se vocês pensaram em outra teoria, me conta aqui nos comentários. Não esquece do like que me ajuda muito na divulgação desse vídeo, então deixa bastante like pra mim. Se vocês gostam muito do Teorias e querem que ele volte com frequência aqui pro canal, me deixa dicas de casos que tenham muitas teorias pra gente explorar aqui, então conta pra mim nos comentários. Não esquece de me seguir nas redes sociais e de se inscrever no canal, que tem vídeo novo toda semana. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.